E eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 15. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 15. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu quero tratar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema o milênio e o juízo final. Eu preciso admitir, meus irmãos, que o texto que acabamos de ler é o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Talvez um dos textos mais polêmicos de toda a Bíblia. Preciso admitir que não há um consenso entre os cristãos, nem no passado, nem no presente, acerca da real interpretação desse texto. Por exemplo, os chamados pré-milenistas, sejam eles os pré-milenistas históricos ou os chamados dispensacionalistas, creem que o milênio relatado no capítulo 20 sucede cronologicamente à segunda vinda de Cristo, claramente descrita no capítulo 19,
versos 11 a 21. Porém, os amilenistas, e nós temos este entendimento, creem que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do 19, mas retorna à primeira vinda de Cristo. Porque a nossa compreensão é que o livro de Apocalipse não é um livro que vai do ponto 0 ao ponto 10 numa linha progressiva cronologicamente, mas que o livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Por exemplo, a primeira sessão, capítulo 1 ao capítulo 3, os 7 candeeiros, e a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A segunda sessão, capítulos 4 a 7, fala dos 7 selos, e a verdade central, novamente, é a segunda vinda de Cristo. A terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas, a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A quarta sessão, capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal, quais sejam o dragão no capítulo 12, o anticristo e o falso profeta no capítulo 13, e a grande Babilônia no capítulo 14, e mais uma vez a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A quinta sessão, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus, e mais uma vez a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. E a verdade central é a segunda vinda de Cristo, conforme relatada aí no 19, 11 a 21. A última, a sétima sessão, capítulos 20 a 22, com a cena do chamado milênio, do juízo final, novos céus e nova terra, e a verdade central é o juízo de Deus que sucede à segunda vinda de Cristo. De tal maneira que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do 19, mas é um retorno à primeira vinda de Cristo. Assim como o capítulo 11 encerra com a segunda vinda e o 12 começa com o nascimento de Cristo. Assim, o milênio aqui descrito não sucede à segunda vinda de Cristo, mas antecede a segunda vinda de Cristo. E eu gostaria então de trazer à mente esclarecida dos irmãos alguns pontos para a nossa reflexão sobre isso. A interpretação de um milênio literal, 1000 anos de reinado físico de Cristo na terra, esbarra em algumas dificuldades, se não vejamos. Primeiro, nós não encontramos essa ideia de milênio físico, terreno, em nenhum dos 4 evangelhos. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das cartas de Paulo. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das epístolas gerais, seja de Tiago, seja de Pedro, seja de João, seja de Judas. O único local onde se fala de milênio é aqui em Apocalipse 20, que é um livro altamente simbológico, conforme vamos ver daqui a pouco. Segundo lugar, o milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto toda a Bíblia ensina que o seu reino é espiritual e não político, geográfico, aqui neste mundo. Terceiro, a ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus nesse governo do milênio reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios já abolida em Cristo Jesus. Agora não tem mais judeus, agora não tem mais gentios, só tem uma igreja e ela é formada de judeus e gentios. Quarto, a ideia de um milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios
depois do milênio. Mas nos parece, à luz das Escrituras, que essa é uma ideia que não tem amparo na Bíblia. Porque lá em João capítulo 5, 28 e 29, diz que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. De tal maneira que a Bíblia ensina uma única ressurreição de crentes e ímpios, que se dará num único momento, ou seja, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quinto, a ideia de um milênio terreno cria a grande dificuldade da convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados num mundo não restaurado, entre pessoas não glorificadas. Pense comigo nesta cena de Cristo reinando aqui, e você já com corpo de glória, vendo gente indo no banco, no supermercado, enfrentando o trânsito complicado. Nos parece que isso é um anticlímax, porque não é exatamente essa a ideia das Escrituras. Sexto, como você vai conceber a ideia de que depois que Cristo está reinando, 1000 anos literalmente, ainda haverá uma rebelião contra Ele? Sétimo, todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo final segue imediatamente à segunda vinda de Cristo, e não 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo. Então, dito isso, irmãos, à guisa de introdução, gostaria que nós olhássemos esse texto em 4 quadros distintos. O primeiro quadro é a prisão de Satanás. Veja comigo os versos 1 a 3. 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então a grande pergunta é, o que significa a prisão de Satanás? Bom, esse poço do abismo aqui, ele já é mencionado no capítulo 9, no capítulo 11. Esse poço tem uma tampa, 9:1. Esse poço pode ser aberto, Apocalipse 9:2. Esse poço pode ser fechado, capítulo 20, versículo 3. E esse poço pode ser selado. Agora note, irmãos, que o anjo forte tem uma corrente, que ele prende Satanás com essa corrente por 1000 anos, e que ele fecha Satanás dentro desse abismo, fecha a tampa e bota um selo. É claro que essa linguagem é uma linguagem espiritual, simbólica, e não literal, porque Satanás é um espírito, ele é um anjo caído. Você não prende um espírito com a corrente. Não existe um buraco e você vai lá e tampa o buraco, põe um selo ali, como se Satanás fosse um ser que estivesse lá dentro. São figuras, são imagens, são símbolos que trazem uma mensagem central. E qual é a mensagem central? Significa que a autoridade de Satanás, o poder de Satanás foram restringidos. É a limitação do seu poder, para que ele não mais enganasse as nações, no sentido de que Satanás não pode impedir finalmente que aqueles que Deus escolheu, por quem Cristo morreu, que ouviram o Evangelho, sejam salvos. Não significa que ele está inativo, significa que ele está com sua autoridade limitada, restringida. É o que Deus diz lá no livro de Jó: você pode ir até onde eu estou permitindo você ir, e nem 1 centímetro a mais. É por isso que nós temos esperança em pregar o Evangelho, irmãos.
Porque onde o evangelho for pregado, a Bíblia diz que as pessoas serão arrancadas da potestade de Satanás, da casa do valente, do império das trevas. Mas vamos entender outra coisa. O que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? Qual o significado disso? Então prestem bem atenção. Uma das regras da hermenêutica é que, ou da ciência da interpretação, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Segunda regra: você não interpreta um texto claro à luz de um texto obscuro, mas você interpreta um texto obscuro à luz de um texto claro. Isso é uma regra básica, isso é cláusula pétrea da hermenêutica. Então, a pergunta que você e eu temos que fazer é esta: existe algum lugar na Bíblia que se trata da questão da prisão de Satanás? E quando você vai para a Bíblia, a resposta é sim, existe. Outra pergunta: a prisão de Satanás está ligada à primeira vinda ou à segunda vinda de Cristo? E a resposta é a primeira vinda de Cristo. Veja vocês em Mateus 12, 29, que está posto lá que ninguém pode entrar na casa do valente, e esse valente é Satanás, e ele tem uma casa, ele guarda todos os seus bens em segurança, e esses bens são as pessoas antes da sua conversão, senão que um mais valente entre, vença-o, tira a armadura, tira a sua panóplia e lhe divide os despojos. O que significa isso? Significa que toda pessoa antes da sua conversão está na potestade de Satanás, está na casa do valente, está no império das trevas, mas Cristo, que é mais valente, é mais poderoso, vence Satanás, tira a sua armadura e arranca das suas mãos aqueles que estavam lá debaixo de sua escravidão. Então é nessa conjuntura que a Bíblia fala da prisão de Satanás. Como Lucas 10, 17 e 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Como João 12, 31 e 32, agora o seu príncipe será expulso. Quando eu for levantado da terra, a todos eu atrairei a mim. Ou como Colossenses 2,15, onde Jesus triunfa sobre principados e potestades na cruz. Ou Hebreus 2,14, quando ele veio para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou como 1 João 3,8, eu vim para destruir as obras do diabo. Então, amados irmãos, a ideia aqui é que a prisão de Satanás se dá na primeira vinda. E essa prisão não é literal, não é com a corrente. A ideia é que Satanás tem o seu poder restringido e ele não pode impedir que aquelas pessoas que ouvem o evangelho sejam salvas. Ele não pode impedir finalmente que as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho da graça. Aos que Deus chamou, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Mas vamos um pouquinho adiante. O que significa o pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio? Olha aí no finalzinho do verso 3. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. O que significa isso? Há 4 expressões no Novo Testamento que são correspondentes: a grande tribulação, a apostasia, segundo lugar. Terceiro, o reinado do anticristo, seja levantado o homem da iniquidade, o iníquo. Quarto, o pouco tempo de Satanás. Esses 4 termos falam da mesma coisa. É que os dias que vão anteceder a segunda vinda de Cristo serão dias dificílimos, de perseguição, de grande tribulação, de apostasia,
da manifestação do homem da iniquidade, período que se chama o pouco tempo de Satanás. Mas vamos agora a uma outra questão. O que significa os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Versículo 3. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. O que significa esses 1000 anos? Irmãos amados, todo o livro de Apocalipse é um livro que precisa ser entendido através de seus símbolos. Por isso que se usa candeeiros para representar a igreja. Candeeiro traz luz, apresenta luz, a igreja é a luz do mundo. É por isso que se usa 7 trombetas, são instrumentos de comunicação do juízo. É por isso que fala dos selos que são abertos, porque ao desatar o selo, os sinais da perseguição vêm sobre a igreja. É por isso que você vai encontrar Satanás sendo representado por um dragão. É por isso que o anticristo vem como uma besta que surge do mar, com 7 cabeças, 10 chifres. Agora pense comigo, se você for desenhar um bicho com 7 cabeças e 10 chifres, vira uma coisa esquisita, não? Isso é um símbolo do seu governo universal e do seu poder. Então todo o livro de Apocalipse está tratando de símbolos. Portanto, 1000 anos é um símbolo de 10, que é o número completo, cubicado, ou seja, o milênio compreende da primeira à segunda vinda de Cristo, todo esse período, no momento que Cristo vem ao mundo, ele morre na cruz, ele ressuscita, e aí Jesus dá uma ordem para ir por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Satanás não pode impedir o avanço missionário da igreja, ele está limitado. Pois bem, dito isto, eu gostaria que olhássemos a segunda tela do texto. Segundo quadro do texto, agora é o reinado dos salvos com Cristo no céu, versos 4 a 6, confiram comigo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Vamos entender agora esta passagem aqui. Primeiramente, onde acontece esse reinado? No céu ou na terra? A ideia de um milênio literal é de que esse reinado acontece na terra. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. A palavra tronos aparece no Novo Testamento 67 vezes. A palavra trono aparece no Apocalipse 47 vezes. A palavra trono aparece 44 vezes no Apocalipse. Das 47 vezes que aparece, o trono está no céu. As únicas 3 vezes em que o trono está na terra, refere-se ao trono do anticristo e do diabo. Portanto, este reinado aqui das almas não acontece na terra, acontece no céu. Este é um ponto fundamental para nós. Pensem comigo nessa cena. Pensem comigo nesta cena. O que é que acontece quando um crente morre? O que é que as pessoas pensam quando uma pessoa morre? Bom, se uma pessoa é de uma linha existencialista,
morreu, acabou. Só tem corpo, não tem alma, então morreu, acabou. Se a pessoa segue a vertente espiritualista, ela entende que morreu, a alma fica vagando, até reencarnar, e assim sucessivamente. Se uma pessoa subscreve o romanismo, entende que morreu, a alma vai para um purgatório, sofrer, até se purificar, se purgar e então poder entrar no céu. Se a pessoa segue a linha do adventismo, ela diz que morreu, a alma fica dormindo, inconsciente. Se for salvo, porque para ele, se for perdido, é aniquilado, acabou. Não tem mais, não tem inferno, não tem penalidades eternas. O que a Bíblia diz? Quando um crente morre, o que acontece? A palavra morte significa separação. Quando um crente morre, a alma, que é o elemento imaterial e espiritual, separa do corpo. O corpo foi feito pó, é pó, volta ao pó. E a alma? Fica dormindo? Fica vagando? Vai para o purgatório? Não! A alma vai imediatamente para Deus. É isso que a Bíblia ensina. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então todo crente, desde Abel, a primeira pessoa que morreu na história, a alma está lá com Cristo reinando. É disso que esse texto está falando. As almas estão reinando. E notem vocês, não são corpos, são almas que estão reinando. Portanto, não é na terra, é no céu. É no céu. São as almas que estão reinando. Então, esse reinado aqui, irmãos, não é terreno. Jesus não está na terra reinando fisicamente, geograficamente. Cristo está no céu e as almas estão reinando com Ele lá no céu. É isso que o texto está nos ensinando. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo? Olha comigo o verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então note vocês que ele está falando aqui de algumas coisas. Primeiro tem trono lá. Nesse sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A Bíblia diz que os santos, nós, na glória, vamos julgar, primeiro, as 12 tribos de Israel. Está lá em Mateus 19, 28. Segundo, nós vamos julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2. Terceiro, nós vamos julgar os anjos. Claro, os anjos caídos. 1 Coríntios 6, 2. Então esses tronos estão lá no céu. E os crentes que morrem em Cristo, que vão para o céu, estão se assentando em tronos. Não foi essa a promessa de Jesus à igreja de Laodiceia? Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Agora notem. Portanto, esses vão participar da glória de Cristo, do reinado de Cristo. E quem são esses? Está escrito aí, preste bem atenção. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então ele está falando dos mártires, e ele está falando de todos os demais crentes. Não importa se quem morreu é um mártir, não importa se quem morreu de morte natural, ou por velhice, ou por doença, ou cercado da família, com todos os cuidados, não importa. Morreu, está com Cristo, já vai participar desta glória e deste reinado com Cristo. Mas vamos a outra pergunta no texto. Qual o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? Olha aí comigo os versos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. De que ele está falando?
Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. Quem morre uma vez, morte física, ressuscita 2 vezes. Ressuscita espiritualmente e ressuscita fisicamente na segunda vinda de Cristo. Quem morre 2 vezes, ressuscita uma vez só. Quem morre fisicamente e espiritualmente, só ressuscita uma vez para o juízo. Então, entendamos. A Bíblia descreve a regeneração como uma ressurreição. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então a primeira ressurreição, não é que vai ter uma ressurreição aqui, outra 1000 anos depois. A ideia é, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Ele está falando que sobre esse a segunda morte não tem poder. Ou seja, se você ressuscitou espiritualmente, se você nasceu de novo, se você foi gerado do Espírito, se você saiu da morte para a vida, a condenação não pode mais alcançar você. Você não vai jamais para a segunda morte, que é o lago de fogo. Essa é a ideia do texto. Todo o Novo Testamento ensina isso. Eu preciso interpretar esse texto à luz de tudo aquilo que a Bíblia me ensina sobre isso. A regeneração é uma espécie de ressurreição. E aqueles que foram regenerados jamais sofrerão a segunda morte. Que é um exemplo disso, irmãos. Olha comigo o que está escrito lá em João 5, 24. Evangelho de João. Está escrito o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Esta é a primeira ressurreição. Vamos à terceira tela. A derrota final de Satanás, versos 7 a 10. Então vamos olhar no verso 7 a 9, que essa batalha final que está descrita aí, é a mesma descrita no capítulo 19. Então vamos ver. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. É o pouco tempo de Satanás. E sairá a seduzir as nações, porque será o tempo da grande tribulação, da manifestação do homem da iniquidade, da apostasia, do pouco tempo de Satanás. Então ele vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas nações é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. A cidade querida, desceu fogo do céu, porém, e os consumiu. Vamos entender isso. Se você olhar comigo no capítulo 19, por favor, dê uma olhadinha. Capítulo 19, tanto no 16, 14 a 21, como no 19 a 21, você nota que via besta os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e com seu exército, que é Jesus Cristo. Vamos entender isso. Esse termo é usado na Bíblia como Gog, Magog, como Armagedon. Quando você vai a Israel, você visita o Vale do Armagedon. Você sobe na chamada Montanha do Precipício, em Nazaré, e você olha um descampado, que é a região mais bela da agricultura de todo o território de Israel. Ali é o Armagedon. Muitas pessoas pensam que vai acontecer o seguinte, que as nações vão se reunir naquele local. Quando você chega lá e tira uma foto, você percebe que nem cabe. É pequeno o local. Porque literalizam. Essa ideia, irmãos, ela é simbólica. Simbólica. Não é que os exércitos do mundo vão se reunir naquele local lá em Israel. Até porque, nesta grande batalha do Armagedon, do Gog e Magog, em que as nações estarão reunidas, em que as forças de oposição se concentrarão para lutar contra Cristo e o seu povo, a única arma que vai ser desferida é a espada que sai da boca de Cristo.
O Senhor Jesus matará, ou seja, a ideia de vencerá o anticristo com o sopro da sua boca. Quando Jesus vier em majestade e glória, os reis, os poderosos deste mundo, conforme Apocalipse capítulo 6, 12 a 17, eles estarão desamparados, desesperados, procurando uma caverna para se esconderem, querendo que os montes caiam sobre eles. Eles querem a morte. Eles estão com medo de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus, o grande dia do juízo. Esta é a ideia. Cristo vem vencendo e para vencer. Ele não vem mais humilde como entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Ele vem, Apocalipse capítulo 19, 11 a 21, montado num cavalo branco. E por que vem montado num cavalo branco? Porque na verdade, naquela época, a mais poderosa força de guerra era um cavalo. Não tinha uma figura melhor para João usar. E está na sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então essa é a ideia da sua vitória retumbante. Agora notem vocês que as telas estão em quadros diferentes. Mas quando ele vem, todos os inimigos de Cristo caem ao mesmo tempo. Se você notar comigo, por favor, confira aí comigo. Capítulo 18, versículo 2. Então clamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. A Babilônia é um sistema religioso, econômico e político apartado de Deus. No 17 é um movimento religioso. No 18 é um movimento econômico e político. Todo esse sistema está ruindo. Que mais? O anticristo e o falso profeta. Então confira aí capítulo 20, capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, ou seja, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos para dentro do lago que arde com enxofre. Agora notem vocês que como Satanás era a figura central, então agora ele está caindo na cena final, na tela final. Olha aí o capítulo 20, versículo 10, por favor. Você pode ler comigo em voz alta o versículo 10, vamos juntos? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, amados irmãos, eu gostaria que nós olhássemos essa questão à luz do versículo 8. Preste atenção nisso. Que ele vai ser, o pouco tempo de Satanás, ele vai seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é de um otimismo irreal. Se você acha que o mundo vai melhorar, que o negócio vai ficar muito bom, que vai ter paz no mundo, que... isso é um otimismo irreal. Otimismo irreal. Nós caminhamos para uma grande tribulação, nós caminhamos para a apostasia, nós caminhamos para a manifestação do homem da iniquidade. E preste bem atenção no que eu vou lhes dizer agora. A palavra homem da iniquidade, que Paulo chama em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele chama de o iníquo. A palavra iníquo é anomos no grego. Anomos, na língua grega, significa o homem sem lei. O que você está vendo hoje na agenda global? Senão a promoção da ditadura do relativismo. Não tem lei, não tem princípio, não tem parâmetro. Pois o anticristo vem exatamente nessa brecha. Exatamente nessa brecha. E é por isso que a Tessalonicenses diz que
aquele que o detém e o que o detém. O anticristo não poderia se manifestar como um grande líder mundial, onde tem leis estabelecidas. E é nessa brecha que ele entra. De um mundo onde reina o relativismo moral, onde não tem princípios. E ele chega para governar exatamente dentro dessa brecha. Mas o que é muito importante você entender, amados, que nós não podemos nutrir um pessimismo doentio. Sabe por que não? Por pior que seja a situação. As nações em perplexidade, o mal prevalecendo, a iniquidade prevalecendo, a violência prevalecendo, a devassidão prevalecendo, as leis afrouxando, os governantes fora dos padrões daquilo que nós entendemos ser o padrão da justiça e da moralidade, mundo afora. Parece que você olha, o diabo está ganhando de goleada, parece que a história está sem rumo, parece que a história caminha ladeira abaixo como um caminhão sem freio. Mas a história não terminará assim. Olha comigo o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A vitória não vem do braço da carne, a vitória não vem das leis humanas, a vitória vem de Deus. Quando Jesus em glória e majestade se manifestar, todo mal será derrotado, todos os iníquos serão vencidos. O diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, a morte e os ímpios, todos caem na mesma hora, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Portanto, aqui João descreve a derrota de Satanás como a tela final, porque se ele era o maior inimigo, por a questão pedagógica, é preciso que descreva a derrota dele como ponto final. Pois bem, dito isto, vamos à última tela do texto, que é o juízo final, versos 11 a 15. E eu destaco aqui algumas coisas. Primeiro, olha o verso 15. Cristo assenta-se no trono como juiz. Melhor, desculpa, verso 11, por favor. Você pode ler o 11 comigo? Vamos juntos? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando diz que ele viu um grande trono branco, irmãos, isso é um símbolo também, símbolo da santidade e da justiça do juiz e do julgamento. A ideia desse juiz é de um juiz tão majestoso, tão glorioso, que o texto diz que o céu e a terra se encolhem na presença dele. É claro que é uma linguagem figurada, mas é uma representação da majestade, da santidade e da justiça desse juiz que vem julgar. Agora notem mais. Notem mais. Quem é esse juiz? E a resposta inequívoca é Jesus Cristo. O Pai a ninguém julga, ele confiou o julgamento ao Filho. E é por isso que está lá em Atos 17, 30 e 31, que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas que requer que todos em toda parte se arrependam, porque já determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, e já escalou o juiz, e é Jesus Cristo. Aquele que hoje é o seu advogado, amanhã certamente será o seu juiz. Segundo ponto. Os mortos ressuscitam para o julgamento. Veja você comigo, versos 12 a 14. Entenda isso, por favor. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, alguns pontos importantes aqui. A ideia de um milênio na Terra fica complicada aqui. Porque a ideia do milênio na Terra é que essa ressurreição aqui, ou esse julgamento aqui, seria dos ímpios.
Mas quem são esses mortos, grandes e pequenos? Quem são esses mortos que os mares vão devolver, que os abismos não vão devolver, que os cemitérios esquecidos há milênios vão devolver? Esses mortos aqui são todos os mortos, de Abel ao último homem que vai viver e morrer antes de Jesus voltar. Todos os mortos, grandes, pequenos, reis, vassalos, doutores, analfabetos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, todos, sem exceção. Vale destacar que o julgamento será universal, todos, mas o julgamento será também individual, porque o verso 13 diz: foram julgados um por um. Não é um julgamento coletivo, é um julgamento individual. Então agora preste atenção. O julgamento, conforme o verso 12, será, versículo 12, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então agora, por favor, vamos compreender essa tela. Quando os livros forem abertos, e nós estamos falando de um tribunal de júri cósmico, universal, quando os livros forem abertos, alguns quesitos farão parte desse julgamento. Primeiro quesito: seremos julgados pelas nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Só para fazer um checklist com você. Você já mentiu alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já xingou alguma vez? Já contou piada imoral alguma vez? Já espalhou fake news alguma vez? Como esse tribunal é justo, ele é branco, nesse quesito, todos nós condenados. Segundo critério do julgamento, vão ser julgados pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, Deus viu. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Então, nesse quesito, culpados. Terceiro, vão ser julgados pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Segundo os estudiosos, passam pela nossa cabeça mais de 10.000 pensamentos por dia. Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. O tribunal de Deus julga foro íntimo. Bom, nesse quesito, todos culpados. Então, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, nós vamos ser julgados pelas nossas omissões, e nós vamos ser julgados pelos nossos desejos secretos, pelo desejo do nosso coração. Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Portanto, pelo critério daquilo que vai se ler nos autos do processo do tribunal de Deus, todos culpados. Em outras palavras, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Todos culpados. Mas bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Vai existir um outro livro que vai ser aberto lá. Veja comigo, por favor, o que está escrito. O que está escrito no versículo 15. E se alguém não foi achado, escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. E é muito importante que você entenda isso, porque o texto está claro.
Quem não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. Qual a leitura clara que você faz? Porém, quem foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, esse não foi lançado no lago do fogo. Então só tem dois grupos agora: salvos e condenados. Pelos livros todos condenados. Aquele que foi encontrado o nome escrito no livro da vida, todos salvos. Quem tem o seu nome no livro da vida? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Esse tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você crê, sua salvação está garantida. Se você crê, você não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você crê, ninguém pode alterar o veredito de Deus sobre você. Você está salvo. Bendito seja Deus. Então o critério da salvação é graça, não é obras. E eu termino dizendo que a própria morte e o inferno serão lançados no lago do fogo. Olha comigo o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. A morte é o estado, o inferno é o lugar. A morte é o rei dos terrores, é o último inimigo a ser vencido. O inferno é onde os ímpios são atormentados no estado intermediário, e não haverá mais então separação entre corpo e alma, nem no céu, nem na terra. Os que estão no lago do fogo vão sofrer, corpo e alma, para sempre. Os que estão no céu vão desfrutar da bem-aventurança, corpo e alma, para sempre. E a vitória de Cristo é completa e é final. Agora preste atenção no que eu vou lhes mostrar no versos 10 e no verso 15. Porque no verso 10 está escrito que o diabo, que o anticristo, que o falso profeta serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora confira comigo o versículo 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O que significa isso, irmãos? Não tem aniquilamento aqui. Não tem aniquilamento aqui. Tem aqui penalidades eternas. Então, amado, hoje é um dia muito importante para a sua vida. Eu não sei exatamente como você entrou aqui, mas essa é a descrição do que vai acontecer, o que está pela frente. Ninguém vai entrar no céu porque é filho de crente. Ninguém vai entrar no céu porque é presbiteriano. Ninguém vai entrar no céu porque subscreve a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos. Ninguém vai entrar no céu porque é calvinista ou arminiano. Ninguém vai entrar no céu porque tem cargo na igreja, porque é líder na igreja. Ninguém vai entrar no céu porque conhece Bíblia e teologia. É necessário que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E só aqueles que nasceram de novo, nasceram da água, nasceram do Espírito, foram selados com o Espírito Santo da promessa, e creram no Senhor Jesus Cristo, estão garantidos e seguros. Esta é a noite da sua escolha. Deus está propondo para você hoje a vida e a morte. Escolha a vida.